noite o Senhor vai remover todo distanciamento. Sabe, irmão, o inimigo, ele quer te distanciar. Mas o Espírito de Deus quer te atrair. E nessa noite ele vai te atrair. Aleluia. Diga aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Uma questão que tem falado muito ao meu coração nesse tempo é: cada vez mais entender como ouvir a voz de Deus. A minha intenção nessa noite não é trazer aqui um estudo profundo sobre isso, porque nós levaríamos horas só para introduzir esse assunto. Mas eu quero pelo menos te dizer algumas coisas que estão no meu coração sobre isso. Se o segredo de nossas vidas no Evangelho é ouvir e obedecer, e até quando nós definimos o que é a fé, isso envolve obediência. Eu espero algo, eu tenho convicção de algo que eu ouvi do Senhor, e por isso eu obedeço e estou esperando a resposta. Então, ouvir a voz de Deus e a maneira como Ele fala com o homem é necessário para a vida do crente. Só que muitas pessoas, muitas vezes não conseguem ouvir. E às vezes até parece que Deus não está falando. É verdade ou não é? E Deus nos desafia nisso. Ele nos desafia a tentar encontrar a sua voz. Deus não esconde as coisas de nós, mas Ele esconde para nós. Ele não esconde as coisas de nós, mas Ele esconde as coisas para nós. Então sempre vai ter mistérios envolvidos no reino de Deus. Sempre teremos mistérios. E um dos nossos desafios é ir atrás e buscar entender os mistérios de Deus. Mas graças a Deus, nós temos o Espírito Santo no tempo presente que nos ajuda, que intercede por nós, nos ajuda, nos guia, nos direciona. E eu quero ler com vocês em João 12, num contexto que aqui, alguns discípulos chegaram para Jesus e disseram: olha, tem alguns gregos aí querendo falar contigo. E Jesus tomou isso por um sinal, dizendo: ó, é chegado a hora do Filho do Homem. Então, ali Jesus viu um sinal da parte de Deus o Pai, que até mesmo aqueles que não eram judeus já estavam ingressando no reino, querendo saber mais. E Jesus diz: olha, é chegada a hora do Filho do Homem morrer e ao terceiro dia ressuscitar. É chegada a hora de que o grão de trigo caia na terra, morra e produza o seu fruto. E eu quero ler com você a partir do 27. E a palavra de Deus fala assim: então, agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Jesus estava passando por uma angústia tremenda, porque ele sabia que a cruz não ia ser fácil. Ele sabia que ir para a cruz seria um desafio. E ele estava vivendo uma angústia. Nós sabemos que quando ele estava no Getsemane, ele suou gotas de sangue. Tem alguém que vive angustiado aqui? Ou tem passado por angústias? Ninguém tem passado por angústias aqui? Só Jesus, né, que teve coragem de falar, né? 28. Pai,
glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, preste atenção, o céu falou. Veio uma voz do céu e disse: eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. Quem já ouviu uma voz do céu aqui? O céu fala, vai falar na tua vida, em nome de Jesus. E essa voz disse assim: eu já glorifiquei e ainda glorificarei. Mas tinha uma multidão ali, vamos ver o que a multidão entendeu nesse momento. 29, a multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Interessante, né? Uns acharam que era anjo, outros acharam que era trovão, mas Jesus explicou. Então no 30 explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado esse mundo, e agora o seu príncipe será expulso. O que está falando aqui? Que chegou o momento de Jesus ir para a cruz. Mas é interessante que o céu está falando, mas uns estão entendendo uma coisa, outros estão entendendo outra. Na verdade, a multidão não entendeu nada. Quem entendeu foi Jesus, e ele disse: essa voz veio por causa de vocês, essa voz veio para testificar. Então eu vejo que no tempo presente há uma necessidade de a igreja começar a compreender a voz de Deus. Amém? A palavra diz que a voz de Deus é como o som de muitas águas, e ela vem por nossa causa. Eu quero que você considere uma coisa. Eu não vou entrar nesse tema hoje, porque não é o tema da noite, mas Deus fala de muitas maneiras, e talvez eu possa fazer uma sequência de palavras falando sobre isso, porque vou precisar muito tempo para mostrar diversas maneiras que Deus fala. Mas eu vou te dizer qual é a principal. A principal maneira que Deus fala é através da sua palavra. Então, se você não tem a palavra, você não tem a voz dele. Ele pode falar de outras maneiras? Sim. E muitas vezes, mesmo lendo a palavra, parece que nós não encontramos essa voz. Não significa que Deus está calado. Pode ser que Deus esteja mudando a maneira de falar contigo. E por isso nós não podemos estar engessados de uma maneira só de ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é perfeita, ela é profunda, e ela fala conosco por nossa causa. A Bíblia é o livro que revela a Deus, mas a Bíblia não é a totalidade de Deus. Deus é maior que o seu livro, muito maior, porque ali até mesmo a palavra diz que se fosse registrar todos os milagres que Jesus fez, um livro nenhum no mundo caberia. Então ali é a revelação, mas não é a plenitude. Deus nos chama para a plenitude, que vai além do livro. A plenitude você vai encontrar na presença e na glória. Se nós lermos a Bíblia, nós temos o Logos. O Logos é Cristo, ele é a palavra posta, a palavra que já está colocada no texto. Mas a palavra diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Então, até mesmo a palavra, sem o Espírito, nós não temos o rema, que é a revelação em nossas vidas. Deus vai falar conosco através do Logos, daquilo que já está posto, fundamentado para as nossas vidas. Mas Ele também vai revelar mistérios, coisas ocultas, coisas que ainda não sabemos.
e ter muita revelação, que Jesus falou na sua palavra, que viria para o tempo do fim, porque eles ainda naquela época não poderiam suportar tudo o que viria. Então há muita revelação para esse tempo, porque esse é o tempo do fim. Amém? Você crê nisso? Você está entendendo isso? Deus fala de diversas maneiras. A palavra de Hebreus fala: outrora Deus, falado de diversas maneiras através dos profetas, agora tem falado através do seu Filho, a palavra, o verbo que se fez carne, e ele tem falado no tempo presente. Então eu quero te dizer, primeiramente, todas as direções que você precisa, você vai ter da parte do Senhor através da palavra. E se algo mais não estiver dentro do livro, ele vai te falar pelo Espírito e vai te mostrar de muitas maneiras. Poderia citar várias aqui. Deus pode falar através da natureza, Deus pode falar através de sonhos, Deus pode falar através de sinais, Deus pode falar através de profecias, Deus pode falar através de princípios, Deus pode falar através de parábolas, Deus pode falar através de estatutos, de leis, de tudo que você imagina. Deus pode falar contigo. Mas não existe maneira mais assertiva de ouvir a sua voz, de você sentar a sós e buscar na sua palavra as direções para a tua vida. Agora, nós estamos sendo desafiados a caminhar na presença dele. Amém, igreja? Você tem caminhado na presença dele? Quem aqui tem buscado todo dia a presença do Senhor? Nós estamos buscando a presença dele, porque nós queremos ver a nossa terra transformada na sua identidade. Nós queremos ver o território sendo alcançado pelo Senhor. E amados, eu quero dizer uma coisa para vocês: para cada ministério, para cada igreja, para cada pastor, para cada pessoa, Deus deu a sua porção conforme a sua medida de capacidade. Mas nós temos que saber aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Temos que ter convicção e entendimento daquilo que Deus deu para nós, porque não adianta ficar olhando para os lados. Nós temos que olhar para aquilo que Deus nos colocou, e isso Ele vai revelar no lugar secreto, debaixo da palavra. Amém? Bom, dito isso, eu quero agora espero que você tenha entendido que Deus fala de muitas maneiras, e no caso aqui, a voz do céu não foi entendida pela multidão, mas Deus vai te fazer entender em nome de Jesus, eu creio nisso. Vamos para Êxodo, capítulo 33. E aqui nós vemos uma passagem que me chama a atenção sobre Moisés. Deus tinha repreendido o povo, Deus tinha repreendido por causa da dura cerviz do povo. O povo de Israel, aquele que saiu do Egito, que estava agora no deserto, que estava ali aguardando as instruções de Deus para ir adiante, na direção da terra da promessa. Esse povo, em Cádiz Barneia, ele estava ali pronto, porém, ainda cometendo alguns equívocos, fazendo bezerro de ouro, não entendendo o que Deus estava falando, e muitos passaram por juízo. Deus mandou matar os idólatras. Então, queridos, quando nós não entendemos o que Deus está falando, nós podemos estar errando feio, e muitas vezes o resultado vai aparecer nas nossas vidas, dos nossos equívocos, porque não estamos compreendendo a voz de Deus. Mas Deus aqui, com muita misericórdia, Ele tem um papo com Moisés aqui. O contexto é que quando Moisés entrava na tenda da congregação, Deus falava com Moisés como se falava com um amigo, face a face. Não quer dizer que o próprio Deus estava ali, mas Ele estava representado ali, porque ninguém pode ver a face de Deus. Ele estava representado ali na tenda da congregação, e aí
A palavra diz que o povo, ficava na porta das suas tendas, e quando Moisés ia para a tenda da congregação, o povo ficava olhando Moisés pelas costas, em pé, vendo Moisés passar, porque era um pouquinho afastado da tenda, e aí Moisés entrava ali e vinha uma nuvem. E quando Moisés saía daquele lugar, por estar diante da presença de Deus, ali o seu rosto resplandecia, e o povo temia aquela situação, porque sabia que Moisés estava ali debaixo da glória de Deus. Mas no versículo 12 do capítulo 33, a palavra diz assim: disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber em que hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Olha só, Deus havia falado para Moisés que Moisés havia achado graça diante dos olhos do Senhor. E agora o que Moisés responde? Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te para que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Então Moisés estava colocando em xeque aqui que Deus, o Pai, já havia falado com ele. Mas ele disse: olha, se achei, aqui nós vemos que teve um erro de compreensão da parte de Moisés. Até mesmo o homem que falava com Deus face a face, como se fala com um amigo, como a própria palavra diz, muitas vezes não compreendia o que Deus estava falando. Agora pensa nós, como é que é? Será que muitas vezes nós somos desafiados a também entender o que Deus está falando? Sim ou não? Somos desafiados. Então diga, é um desafio, mas não é impossível. Deus está sempre falando. Nós precisamos entender como Ele está falando. Nós precisamos buscar o entendimento. Mas eu vejo aqui que Deus, mesmo nesse diálogo aqui de Moisés, Deus teve misericórdia e disse: pois se achei graça aos teus olhos, Moisés disse, rogue que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça. Olha, ele queria saber o caminho e queria saber como conhecer Deus. O teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Olha só que interessante. E olha que mais Moisés disse: e considera que esta nação é teu povo. Meu Deus, Deus já havia falado para Moisés: tira essa gente do Egito, porque esse é meu povo. Eu estou levantando um povo através de ti, Moisés. Comecei em Abraão, Isaac, Jacó, José, foram para o Egito. Agora você resgatou do Egito. E Moisés está pedindo que Deus considere aquela nação o povo dele. Então olha só, muitas vezes, queridos, a gente percebe que as coisas não são bem compreendidas, mas mesmo assim Deus nos ama e é misericordioso, amém? Graças a Deus por isso. Ele nos ama e é misericordioso, mas nós não precisamos ficar assim o tempo inteiro, em dúvidas. Não precisamos ficar assim o tempo inteiro. Mas Deus, se aquilo me dá uma prova, se aquilo me dá um sinal, Deus, se aquilo, se tu está comigo mesmo. Tem gente que ora assim: se tu me ama mesmo, Deus, faz isso. Será que Deus vai ficar obrigado a fazer alguma coisa por ti, porque você colocou em xeque se Ele te ama? Será que Deus fica constrangido a ter que te dá um sinal que não está no plano dele, só porque você colocou em xeque o Senhor? Mas vou te dizer, Ele é tão amoroso que às vezes Ele faz, amém? Mesmo assim, às vezes Ele acaba dando um sinal para nós, do amor dEle. Mas chega um momento de maturidade que nós não precisamos mais de sinal, gente. Nós precisamos só crer, amém? Alguns homens no Novo Testamento dizem assim: olha, nos envia um sinal do céu. E Jesus falou: nenhum sinal vai ser dado
a não ser o sinal do profeta Jonas, que foi para a barriga do peixe, ficou lá 3 dias e 3 noites, e depois voltou. Então tem épocas que nós somos ainda bebês espirituais, e Deus dá um monte de sinais. Mas chega uma hora que, chega de sinal, gente, vamos andar. Tu já viu o mar vermelho se abrir, Moisés? Tu já viu milagres poderosos? E ainda está pedindo sinal. Ainda está pedindo confirmação. Na verdade, queridos, a conclusão que eu tenho é que os próximos eventos de Deus na nossa vida, as próximas palavras que Ele vai nos dar, os próximos sinais que Ele vai nos dar, depende da nossa fé naquilo que Ele já deu. Porque se nós não cremos nem naquilo que já foi entregue, como é que vamos adiante? Se você voltar no início do capítulo, no versículo 1 do capítulo 33, ainda aí de Êxodo, pega Êxodo, capítulo 33, versículo 1, disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o teu povo, que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, eram inimigos aqui, cananeus, amorreus, heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que não consuma eu no caminho. E aqui nós começamos a entender a insegurança de Moisés. Deus dá um comando. Vai e toma posse da terra. Tu e o povo que tiraste do Egito. Mas eu não vou contigo. E Moisés ficou inseguro. Então aqui nós podemos compreender que tudo tem um porquê. Moisés não era um homem burro, ele era um homem extremamente inteligente. Ele foi criado em toda a lei, aonde os mestres do Egito na época, tudo aquilo que eles tinham, essa foi a instrução de Moisés. Mas por causa do povo de dura serviço, Deus disse que não ia junto. Eu não vou estar contigo nessa, Moisés. Vai, toma a terra, eu te dou a terra, eu te dou livramento de todos os seus inimigos, mas eu não vou contigo. E sabe o que acontece aí? Moisés fica inseguro. Sabe por quê? Porque Moisés entendia, sobretudo, que mesmo a bênção de Deus, se ela não vier acompanhado da presença, as coisas não vão dar certo. Quer ver um exemplo? A pessoa ora: pastor, eu quero casar. Ela ora, ela faz um jejum, ela faz uma campanha, ela faz uma promessa, pula a fogueira, faz tudo o que ela sabe. E aí chega a bênção. Deus manda o marido. E aí a pessoa sai da presença. Sabe o que acontece? A pessoa vem depois de um tempo: pastor, meu casamento está uma porcaria, as coisas não estão dando certo. Sabe o que é isso? Teve a bênção, mas a presença não foi junto. Recebeu a terra da promessa, mas entrou sozinho nela. Então não basta ouvir a voz de Deus, você precisa ir ter a companhia dele nos teus projetos. Tem pessoas que estão desesperadas por um emprego, por um negócio, por alguma coisa. Aí eles oram, faz campanha, bota toda a igreja em oração. E como eu sempre digo, toda a igreja, o pastor e todo mundo já se converteu.
a necessidade daquela pessoa, está todo mundo orando, desesperado, jejuando. Só Deus que não converteu ainda. Mas aí ela decide, eu vou fazer um jejum de 1 semana sem comer. Deus não vai aguentar a pressão. Aí Deus olha para a pessoa e diz assim, eu vou te dar então o que está pedindo. Aí ela pega a benção dela e vai. Agora eu vou para a terra da promessa. Sai da presença. O que acontece? Pois ela volta. Pastor, quando volta, né? Pastor, está dando tudo errado. Meu chefe é um endemoniado, é o Satanás, pastor. Foi, mas foi sozinho. Quando a Bíblia fala em terra da promessa, que mana leite e mel, isso é sentido figurado. Se nós formos abrir Deuteronômio 6, nós veremos que ali a promessa de Deus para este povo, que era um povo que estava prestes a entrar na terra, ele diz que ali naquela terra haveriam cidades. Então terra que mana leite e mel é uma terra que já tem cidades prontas, tem infraestrutura. Diga infraestrutura. Tudo que precisa para viver. Não era só para comer, não era leite e mel, até porque terra não dá leite. Amém? Nem mel. Se bem que o mel é da tamareira, né? E pode ter leite de amêndoa. Mas também, mas não, isso é sentido figurado. A Bíblia diz em Deuteronômio 6 que haveria cidades inteiras, vinhas, recursos, teria tudo nessa terra que Deus daria. Mas depois ele diz, eu não vou junto. Não vou entrar lá com vocês não. Então eu quero dizer para você, meu amado, não adianta somente nós querermos ter as bênçãos do Senhor, mas não querê-lo. Vou repetir. Nós podemos querer a bênção, mas não o abençoador. Nós podemos correr o equívoco de querer um avivamento, mas não querer o avivador. E tudo isso, se não tivermos o entendimento correto, aquilo que é bênção pode virar maldição em nossas vidas. Meu Deus. Sabe que quando nós queremos Ele, é sinal que nós estamos com o nosso coração certo. Se nós queremos só a terra, se nós queremos só as dádivas dele, é sinal que o nosso coração precisa de ajuste. Agora, se nós queremos Ele, em primeiro lugar, nós podemos dizer, o nosso coração está indo na direção correta. Amém, queridos? Vamos para o versículo 14 de Êxodo 33, que diz assim: respondeu-lhe, aqui Deus falando, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. O que Deus falou? Deus mudou o decreto. Primeiro ele disse que não iria, certo? E Moisés rogou, eu quero a tua presença. Moisés, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Deus mudou o decreto? Mudou. Será que Deus muda uma direção? Sim ou não? Sim. Deus disse para Abraão: Abraão, pega o teu filho, sobe lá ao monte Moriá, sacrifica ele. Moisés subiu com o menino, e o menino: pai, cadê o cordeiro? O Senhor proverá um cordeiro para si. E quando ele estava naquele momento que ia sacrificar o menino, o Senhor disse: não, não precisa. Esse sacrifício está reservado para alguém maior que Isaac. É para o meu filho.
aquele que virá à terra, morrerá na cruz e ao terceiro dia ressuscitará. Amém, igreja? Deus mudou a direção. Qual era o comando? Vai e sacrifica. Chegou no momento lá, Deus mudou o comando. Deus estava aprovando a fé. Então, queridos, Deus, Ele pode mudar uma direção, pode. Porém, o que Ele não muda são princípios, não é a palavra dEle. Isso Ele não muda. Mas uma direção específica para as nossas vidas, Deus pode mudar sim. Mas Ele não muda a sua palavra. E Ele não muda também os princípios. Os princípios são inegociáveis, são imutáveis. Então, Deus tinha dito a Moisés: olha, vocês vão para essa terra, mas eu não vou com vocês. E agora, depois que Moisés roga a Deus pela presença de Deus, responde então Deus: a minha presença irá contigo. A minha presença irá contigo. Pergunto: Moisés, que era um homem que conversava com Deus como um amigo, face a face, entendeu isso? Será que ele entendeu? Sim ou não? Olha o que diz na continuação, no 15. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo. Meu Deus, Moisés, cara, tu não ouviu o que Deus acabou de falar? Ele acabou de dizer que a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. E agora Moisés de novo: então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Gente, tem irmão que age da mesma forma. Às vezes com Deus e com pessoas. Deus diz não para alguma coisa e você diz: eu quero. Tá bom, então vai. Mas eu quero. Eu já disse que vai. Eu quero. Já disse. O que é isso? Falta de compreensão. Nós precisamos aprender a ouvir o Senhor. Deus está falando. Se você não está entendendo, é que provavelmente a forma que Ele está falando mudou na tua vida, e você precisa estar atento a isso e considerar isso. Ele fala de diferentes formas. Vamos lá, então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. E aqui ele diz no 16, olha só: pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Deus estava falando com ele, e ele estava questionando e duvidando. Eu acho que esse é um dos problemas pontuais do homem. Ficar sempre questionando e duvidando daquilo que Deus já falou. Por exemplo, Deus já falou que Ele levou sobre o madeiro, Jesus Cristo, todas as nossas enfermidades. Amém? Quem falou isso? Foi Deus, através do profeta Isaías. E Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas pisaduras nós fomos sarados. E aí alguém pergunta assim: será que Deus quer me curar? Será que é da vontade de Deus que eu fique curado? Às vezes nós agimos da mesma maneira, queridos, com Moisés. Agora parece estupidez quando a gente olha um versículo após o outro, esse diálogo aqui, que parece coisa de doido, né? Deus dizendo assim: eu vou contigo, eu vou te dar descanso, eu vou fazer. E aí quando termina de Deus falar, Moisés começa: Senhor, se tu não for comigo, eu não vou. Parece diálogo de doido. Mas muitas vezes nós agimos da mesma forma. Deus está falando e nós não estamos entendendo. Se Deus te disser: vai, avança, e você não compreender, você vai continuar perguntando para Deus o que você tem que fazer. Não é verdade? Vou falar de novo. Se Deus te disser: vai, avança, e você não compreender, você vai continuar perguntando para Deus: Deus, tu está comigo mesmo? Deus, não quer me dar um sinal? Tu me ama?
Tu vai comigo? Eu quero te dizer nessa noite que Deus está falando. E se você não está entendendo, não é porque ele está calado. Ele está falando. E Ele vai continuar falando até você aceitar a fala dEle. Procurar entender a fala dEle. Amém, queridos? Então, pois como há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e teu povo, de todos os povos da terra? E olha o que Deus fala para Moisés na continuação. Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste. Tá bom, Moisés? É mais isso? Queira mais? Que mais, Moisés? Né? Farei também isso que disseste, porque achaste graça nos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. E aí Moisés, ainda assim, não estava conformado com tudo que Deus estava falando para ele. Gente, deixa eu dizer uma coisa. Pessoas insatisfeitas, elas são insaciáveis. Pessoas insatisfeitas, que sempre colocam um questionamento, sempre colocam dúvida, elas nunca vão aceitar a voz de Deus. Você precisa, sim, tem momentos que a gente precisa, Deus, me faz entender a tua vontade, me faz entender a tua voz. Mas eu não posso adotar uma postura de alguém que está sempre assim, não, Deus, mas por que, Deus? Mas por quê? Mais um sinal. Manda um anjo agora, senão eu não vou aceitar isso. Confirma agora, se um passarinho entrar aqui, a confirmação. Manda uma pomba agora, Senhor. São insaciáveis. Mas mesmo assim, o Pai amoroso diz: Moisés, até isso que tu pediu, da glória, esse negócio da glória, eu vou te mostrar também. Então ele falou: rogo que mostre a tua glória. E no 19 ele diz, respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, viu? Ele falava face a face, mas a face do próprio Deus estava representada ali. Não era a face dele mesmo. E ele disse: olha, você não vai poder ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então olha só que interessante, da mesma maneira que o povo ficava vendo Moisés pelas costas entrar na tenda do tabernáculo, Moisés estava no local aberto, e ele se encontrava com a face de Deus como amigo, dentro de um local fechado. Mas agora a glória veio. Sabe o que Deus faz? Diz assim: Moisés, para que tu possas ver minha glória, agora eu que sou rei do universo, vou te colocar num local bem fechadinho, e tu vai me ver pelas costas, assim como o povo te vê, porque tu não poderás ver a minha face. Essa palavra, ela traz alguns entendimentos, e o primeiro é justamente esse: Deus está sempre falando. Deus está sempre falando. Pastor, não estou ouvindo. Lê mais na Bíblia. Ponto. Começa aí. Deus está sempre falando. Pega a tua Bíblia, Espírito Santo me ajuda. Ele está sempre falando. Deus pode usar pessoas, líderes, pastores, profetas, homens e mulheres de Deus. Mas eu vou dizer algo para vocês. É muito mais, presta atenção, é com muito mais propriedade quando nós ouvimos a voz direto dele. Porque sempre há risco quando ouvimos a voz dele através de terceiros.
Sempre há risco. E a Bíblia diz que nós devemos julgar a profecia, não o profeta. Mas a profecia deve ser julgada. E nós devemos até pedir confirmação dessa palavra profética para Deus. Não podemos tomar como uma direção e verdade absoluta uma palavra profética que vem de alguém. Podemos tomar como a verdade absoluta a palavra profética que está escrita na Bíblia. Isso sim, isso é absoluto. Mas a palavra profética, quando vem de alguém nos dias de hoje, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que julgar a profecia, é o que a Bíblia diz. Então, muitas vezes, por não investir tempo em buscar ouvir essa voz no íntimo, é que nós saímos por aí tentando achar ou terceirizar a voz de Deus em nossas vidas. Se a voz de Deus na tua vida é culto de domingo, ao qual eu prego aqui praticamente todos os domingos, você também está terceirizando. Eu vou te ajudar, eu vou te inspirar, vou te ensinar, vou te pastorear, vou te apacentar. Mas aquilo que eu faço não é maior do que a voz de Deus no seu íntimo, todos os dias. Você vai conhecer o Senhor se você ouvir a sua voz. Como o salmista diz, anda na minha presença e sob as minhas vistas eu te darei conselho. Instruir-te-ei e te direi o caminho que deves andar. E sob as minhas vistas te darei conselho. Bom, ouviu a voz de Deus, você entendeu. Qual é o segundo passo? Anda na presença. Depois de ouvir a direção, não afaste dela. A voz de Deus vai te direcionar, vai te trazer milagres, vai te impulsionar, vai te ativar, mas não saia da presença, porque é na presença que a promessa se sustenta. Amém? Moisés tinha razão aqui, ele não entendeu muito bem o que Deus está falando, mas ele tinha razão em dizer, eu não me faça sair daqui sem a tua presença. E ele rogou, porque num primeiro momento Deus disse que não iria entrar com eles. E ele disse assim, se tu não fores, eu não posso ir. Não me faça sair daqui sem a tua presença. Então nós não podemos, ao ouvir a voz de Deus, a entender a promessa, ao entender o comando, de maneira nenhuma sair da presença. Porque a presença é o que vai sustentar o direcionamento. A presença vai sustentar aquele direcionamento em nossas vidas. Amém, igreja? Deus disse para Abraão, olha Abraão, eu fiz uma aliança contigo, eu fiz uma promessa, aliás, agora eu estou fazendo uma aliança. Anda na minha presença, ser perfeito. Anda na minha presença. Não sai da minha presença, Abraão, não saia. Mas depois da presença, quando nós habituamos a andar na presença dele, aí nós começamos a experimentar a glória dele. Eu tenho muito claro isso porque, pela experiência da caminhada, de estar envolvido com o Ministério de Louvor por muitos anos, até hoje eu contribuo aqui no Ministério Local, a experiência de entender o que é adoração, o que é louvor e o que é a glória. Uma missionária americana já falecida, Ruth Heflin, diz: louve até que a presença se manifeste. E quando a presença se manifesta, isso é adoração. Vocês percebem que muitas vezes a gente começa o culto, a gente começa a cantar. A música é só um instrumento de acesso, é uma linguagem. Nós estamos aqui cantando, louvando a Deus, e pelas portas do louvor nós começamos a acessar um lugar mais alto. Até que há uma manifestação do Espírito em nossas vidas. Uns começam a chorar, uns começam a se quebrantar. Isso é adoração. A adoração tem a ver com uma manifestação do Espírito em nossas vidas, onde há um rompimento. Então louve até entrar em adoração. E quando você está em adoração, adore até que a glória se manifeste. A Bíblia diz que quando a glória entrou na dedicação do templo de Salomão,
nem os sacerdotes puderam ficar em pé. Eles caíram debaixo da glória. Eles caíram debaixo da glória. Talvez nós não consigamos trilhar todo esse caminho na nossa intimidade, na nossa individualidade em casa. Talvez a gente entre no nível do louvor, da palavra e até um quebrantamento da adoração. Mas quando há congregação dos santos, a glória se manifesta. Amém? Aí nós entramos no nível da glória. Sabe por que a glória tem visitado os nossos cultos? Não é porque a gente traz um pregador diferente, embora isso seja muito maravilhoso que Deus está fazendo. Mas a glória tem visitado os nossos cultos, porque nós demos liberdade ao Espírito Santo para que ele se manifeste. E a gente continua adorando até que a glória venha. E quer saber um segredo? É debaixo da glória que nós somos transformados. De glória em glória. De glória em glória. Então você vem ao culto, você vem à igreja, você se reúne com os irmãos, a presença do Espírito Santo se manifesta, e daqui um pouco a glória toma conta da congregação. O que acontece? A transformação acontece. Na outra semana você vem de novo, acontece a mesma coisa. A glória do Senhor se manifestou na tua vida. Você é transformado de glória em glória. Tudo cai na presença dele. Se a presença dele está na casa, tudo cai. Tudo cai. Quem aqui está recebendo essa palavra no seu coração? E sabe o que Ele quer nessa noite? Te visitar de novo com a sua glória. Por isso, quando iniciamos a palavra, nós falamos: Espírito Santo, toma conta. Sem a presença do Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Nada. Sem a presença dele, nós não podemos fazer nada. Nada acontece. Mas quando a presença dele vem, quando ele entra na sala, uau, a atmosfera muda. Talvez você não enxergue nada, mas espiritualmente você discerne que a atmosfera mudou. Você discerne que algo, uma chave virou no mundo espiritual. Ele está preparando os corações para a grande colheita final. Assim como Enoque, ele andava com Deus. Ele andava tão perto da glória de Deus, ele buscava o Senhor, que depois chegou o momento que ele não foi mais achado. Deus o tomou para si. E essa igreja do tempo presente vai andar com Deus de uma forma, até o dia que Deus fala: meu filho, vamos tomá-la para nós. Desce nas nuvens lá e recolhe. Deus está preparando o arrebatamento através da glória. Deus está preparando esse tempo através da glória.